Agora nós vamos falar de manejo biológico de doença de solo. Quem vem é o Murilo Lobo, Embrapa Arroz e Feijão. O Murilo é engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Lavras, é mestre em fitossanidade, doutor em fitopatologia pela Universidade Federal de Brasília e é pesquisador na Embrapa Arroz e Feijão há 21 anos. Hoje eu tenho como objetivo aqui falar sobre manejo biológico de doenças, onde a gente está tratando tanto com o manejo dos agroecossistemas do sistema plantio direto, como também com o uso de biológicos, né, de biofungicidas especialmente. A minha maior experiência é com fungos, de onde eu vou passar alguns estudos de caso para vocês, onde diferentes estratégias elas têm sido utilizadas com sucesso ao longo do tempo e vamos procurar apresentar para vocês, respeitando aqui o Se Vira nos 30, né, ou Se Vira dos 20 do nosso evento. Eu vou me aproveitar de alguns conceitos que colegas que me antecederam já apresentaram para vocês, tá? Quero compartilhar então que a gente vai ver assim, coisas bem parecidas em comum, mostrando que mesmo colegas atuando em nichos diferentes ou em ambientes diferentes, a gente tem uma sintonia bastante grande com relação ao quais são os nossos problemas reais de manejar os sistemas de produção e como têm sido as soluções com que a gente tem desenvolvido. Então, o que nos move? Né? O que nos move são demandas que vocês, agricultores, sentem, né, a pressão de produzir de forma sustentável, de formas diferentes, e as doenças elas têm sido sempre um problema muito limitante que faz com que, ou que pode fazer com que a gente perca rendimento, perca produtividade, e uma vez que uma doença como essa se instala nas nossas áreas como o mofo branco, é bem complicado depois a gente voltar àquela questão de um solo mais sadio, mais saudável, porque são fungos e nematóides também muito bem adaptados à condição climática e às formas com que a gente pratica muitas vezes a agricultura. Então o mofo ele era já registrado aqui nessa região em mais ou menos desde 1994, mas talvez em 2005, 2006, isso começou a ter um aspecto epidemiológico bastante grave, com muita perda na produção, e talvez porque quando soja RR era uma grande novidade para todos nós, muita semente foi produzida naquelas áreas irrigadas por pivô central, que eram tradicionalmente cultivadas com feijão, já infestadas por esclerotínia há muito tempo. Então essa é a causa mais provável da gente ter essa doença hoje espalhada em pelo menos uns 10 milhões de hectares, com níveis de severidade diferentes, mas que vira sempre um risco muito grande da gente ter danos, né, como esses que estão expressos aqui. Então é complicado manejar, porque a gente não tem resistência genética clara, né, nos nossos cultivares. O fungo sobrevive no solo por um tempo indefinido e a gente tem uma gama de hospedeiros muito grande, onde tudo que tem folha larga ou já é um hospedeiro conhecido ou ele tem tudo para ser, né, um hospedeiro que a gente vai ter que lidar com o tempo. Então nós temos aí fases diferentes com que a doença se manifesta. Nessa foto aqui à esquerda está a estrutura de resistência do fungo, que é o escleróide. Quando ele encontra condições ambientais favoráveis, ele germina, produzindo esse cogumelo em forma de taça, que é o acotécio. E na superfície de cada um deles, mais ou menos uns 2 milhões de esporos são lançados durante um período de 10 a 12 dias, fazendo com que a gente, se tiver solo muito infestado, é muito difícil de manejar isso quimicamente, por melhor que a gente tenha alguns químicos, né, alguns fungicidas sintéticos no mercado. E a nossa vida ia ser muito mais fácil se o mofo branco fosse o nosso único problema. A gente sabe que se forma com facilidade também complexos de patógenos. Podem dar um page down ou um enter aí? Isso, tá? Obrigado. Então, os problemas eles se acumulam em ambientes que são bem diferentes do nosso aqui, como a região oeste da Bahia, onde solos arenosos, com 10% praticamente de argila ou 1% de matéria orgânica, favorecem demais a proliferação desse tipo de problema, causando aí podridão vermelha, né, de raiz no caso dos fusados de soja, como também a gente percebe melhor aqui na área de cerrado, no solo mais argiloso, como que, conforme o manejo ele vai sendo conduzido, talvez por pressa, por critérios meramente econômicos, a gente perde biota do solo. Então, mesmo que a gente não saiba exatamente o que está sendo mudado ali, né, quais são os agentes que a gente está perdendo,
a gente vê claramente onde vocês têm talhões ou parcelas experimentais de rotação de culturas com plantas de cobertura importantes. Mas se eu estou passando uma grade e revirando o solo, que é o que vocês veem na parte de baixo dessa imagem, é a consequência que todo mundo percebe da forma mais fácil. Um acúmulo de problemas que são doenças radiculares, enquanto se eu tiver um manejo bem conduzido, né, de manutenção de palhada sobre o solo, de não revirar o solo, não perder o microbioma que ali está existindo, eu tenho, mesmo com patógenos que são aí bem agressivos e material de plantio suscetível, o sucesso nosso vai ser muito melhor para fazer o manejo delas, de doença radicular. Próximo, por favor. Então, isso a gente percebe isso de formas diferentes, né? Reboleiras que podem ter poucos metros de área, como podem ter muitos hectares de área em talhões maiores, e esses fungos que atacam raízes de planta, principalmente no início do ciclo, vários deles, como os fusários e as risoptones, eles são saprófitas. Quero dizer, eles colonizam muito bem matéria orgânica morta, e se não tiver uma competição biológica natural, ou que a gente possa introduzir no solo, eles vão tomando conta. E são tão versáteis na colonização de raízes ou de outras fontes de matéria orgânica, que toda vez que eu tenho colheita, resíduo de cultura sendo liberado no solo, eles têm um pico na população. Toda vez que eu tiver raiz crescendo no solo, elas sobem também a população, desde que não tenhamos, então, competição, né, dos antagonistas deles para fazer, então, o manejo correto da doença. Então, nós percebemos isso na forma, basicamente, de perda de produtividade, de reboleiras que vão se manifestando de forma no campo, e hoje, como uma questão de eficiência de uso de nutrientes é algo tão importante para a gente, é algo fácil da gente perceber também, da gente medir, se a gente coleta folha em área com reboleira ou fora da reboleira, e ver que tem dificuldade para aquela planta de absorver o nutriente que hoje é tão caro para a gente, como, por exemplo, nesse caso aqui de soja. A planta afetada, mesmo que seja com baixa severidade de doença, menos 11% de nitrogênio absorvido por aquela planta, menos 17, 18% de fósforo, menos 9% de potássio e por ali vai. Então, existe muita perca de insumos, porque a planta que não tem raiz corretamente, ou da forma que a gente espera dela, ela vai sofrer mais esse tipo de estresse e os prejuízos eles vão além, então, de uma perda de produtividade. E aí, como reverter isso? Dentro de uma agricultura dinâmica, onde a gente tem, nas áreas de sequeiro, 2 safras consecutivas, nas áreas irrigadas, 3, talvez até 4 safras consecutivas, em breve, mesmo aí na presença de vazios fitossanitários. O manejo da área com palhada, com aporte de matéria orgânica, seja qual for a planta de cobertura de preferência de vocês, vai ser sempre uma premissa básica para a gente manejar esse solo. Temos aí palhada de milheto, palhada de trigo, bastante populares, né? Formas diferentes de manejar essas plantas depois que a gente escolhe, planta nossa outra cultura hospedeira das doenças radiculares em seguida, tá? E no caso do mofo, essa palha por si só, ela tem um efeito muito nítido, muito drástico para a gente, que é de barreira física, né? Então vocês viram o cogumelo, o apotécio que sai do escleróide. Se a gente tiver um solo com boa camada de palha, em termos ali de 6 a 8 toneladas de massa seca por hectare, que não compromete também plantabilidade, a gente consegue baixar bastante a severidade dessa doença. Isso aqui é estudo feito com o pessoal de Jataí, com o Ederson Sivardi, consultor lá, com os professores parceiros nossos da UFJ, e então, a forma com que a gente vê melhor, uma das formas melhores que a gente tem para manejar mofo branco. Seria um controle mais cultural, aparentemente, do que biológico. Então, vocês vejam aqui a flor do feijão, né, no caso aqui do feijoeiro comum, a parte de cima já mofada, porque a flor é a porta de entrada do patógeno na planta que é hospedeira, e o solo sem cobertura, sem cobertura morta, vocês vejam ali no lado direito da imagem, aqui, né, apotécios formados. Então, para eu evitar um excesso de uso de fungicidas, se eu quiser evitar excesso de danos e de perdas aqui pelo mofo branco, cobrir o solo acaba sendo também uma premissa básica para a gente fazer o manejo dessa doença. E então, nós temos aí áreas que têm 200 escleróides por metro quadrado, 300 escleróides por metro quadrado, é muito difícil, porque por melhor que a gente tenha alguns sintéticos, fungicidas sintéticos no mercado, eles são caros,
né? Uma dose cheia pode passar de R$200, R$300 por hectare, e o efeito residual que eu esperaria de 2 semanas mesmo pagando caro para um produto químico, ele acaba sendo então reduzido para 12 dias, eu acabo tendo que pulverizar a cada 10 dias, 7 dias, 5 dias, então inviabiliza uma área, se eu confio única e exclusivamente o controle do mofo branco aos fungicidas químicos. Então, nós entramos então no manejo biológico, onde a gente tem 2 formas praticamente de separar os métodos que a gente aplica no campo para fazer então o manejo das doenças, que seria um controle biológico por aumentação, é o nome que vem do MIP, do manejo integrado de pragas, me serve bem para a fitopatologia, onde eu estou aplicando um bioagente, é o que muitos de vocês praticam hoje, né, que estão então sendo produzidos externamente da propriedade. Você conta com uma quantidade absurda de células de bactéria ou de conídeos de fungo para você aplicar, então aquilo vai teoricamente causar um boom da população desse bioagente no solo e que pode então fazer um parasitismo de estrutura de resistência e reduzir, né, o nosso problema depois. E a outra forma também que é complementar, elas não se excluem de forma nenhuma, é a conservação, que é o resultado que a gente vê do manejo de matéria orgânica, da parte física também do solo e do aporte de palha. A gente, na verdade, está fazendo agricultura regenerativa, né, que vocês estão comentando sempre aqui, quando nós fazemos o manejo correto da cobertura do solo, conservando a parte química e física também, sendo então que a gente conserva e melhora o microbioma dessa forma de biocontrole por conservação. Então, o primeiro caso que eu posso falar com vocês é talvez o mais clássico biofungicida mais utilizado no mundo, que é a base de tricoderma. São mais de 200 espécies, sendo que 2 são prevalecentes aí no mercado ou no campo, que são tricoderma asperellum e rasiano, onde nós lá na Embrapa temos coleção biológica. A gente procura fazer o que chama de bioprospecção, que é uma seleção daqueles candidatos que possam ser então efetivamente serem formulados no processo de inundação e serem disponibilizados aí na forma de biofungicidas. Então vocês reparam aqui em cima que tem alguns isolados, algumas cepas que conseguem destruir muito bem os escleróides da esclerotina, enquanto que junto com uma testemunha que não tem nenhuma aplicação, eu tenho tricodermas que não têm efeito nenhum também. Tá? Então eu não tenho muito como esperar que eu consiga causar uma epidemia de tricodermas nativos no solo e ter um resultado como esse aqui de cima. Tá? Isso aqui passa então por cepas que são selecionadas, não precisa nem melhorar, porque o nosso país é mega diverso e essas cepas são endêmicas nos nossos solos, mas a gente tem então os protocolos de pesquisa para tornar isso algo prático e utilizável pelo produtor, onde a gente vai atrás de outras características que vão além então de fazer parasitismo de estrutura de resistência. Então isso aqui é o que a gente chama de risocompetência, né? O fungo ou a bactéria, né, o bioagente que vocês preferirem, eles podem colonizar o sistema radicular, fazendo como se fosse uma malha de proteção que repele ou que inibe bastante o ataque de patógenos, que é o que a gente vê aqui. É uma testemunha não tratada, totalmente tomada por Fusarium. E vamos além, né, procurando outras características desejáveis, como endofitismo. É a capacidade do biológico de colonizar o interior da planta e fazer com que ocorra também uma proteção melhorada. É algo que a gente está pesquisando hoje para manejar melhor murchas vasculares, que são um problema importante em feijão. E quando eu vejo, eu acho que o Adriano falou ontem, da supressão de fungicidas sintéticos na área, com melhoria, inclusive, de rendimento, de controle de doenças em comparação quando você faz o tratamento químico, eu imagino se é mais ou menos, ou basicamente, uma preservação dos endofíticos naturais quando vocês fazem o manejo correto do solo. Então, basta analisar a planta, né? Existem protocolos de laboratório para analisar tanto o que cresce ali, ou a parte molecular, que vocês já viram alguns comentários, mas você pode ou medir a colonização, a proteção do interior da planta por algo que você aplicou, ou por algo que está nativo no solo também, e a gente tem então esse tipo de benefício, ok? E somamos, né, características dentro do que a gente chama de multifuncionalidade, ou a gente procura por organismos que são multifuncionais, como também são, além de agentes de controle biológico de doenças, eles podem ser promotores de crescimento. Fungo pode produzir AIA, ácido hidroacético, bactéria também pode produzir. Então, mede-se, né, a gente consegue comprovar e ver esse tipo de efeito, levando depois para uma situação que acaba sendo majoritariamente de agricultura convencional, onde as estratégias de uso passam por
compatibilidade, como eu uso, né? Qual é o momento que eu aplico, tratamento de sementes ou suco para início de ciclo, pulverização um pouco mais tarde em barra para mofo branco, e eu tenho que tomar alguns cuidados, tá? O carbendazim, por exemplo, que é muito popular, é um excelente fungicida, mas ele pode matar o meu bioagente. Então não adianta eu criar uma expectativa de comprar ou formular na própria propriedade algo que vai ser extremamente benéfico para a gente, mas ter um pequeno erro aqui que vai causar então uma perca desse material, e ele não consegue proteger a semente e a raiz consecutivamente, porque um químico pode matar. Ok? E aí, as pesquisas tratando de biológicos ou de controle biológico por inundação, elas têm uma história longa, tá? Eu sinto não estar dando um abraço aqui no Paulo Buffon, que foi um parceiro de primeira hora quando a gente começou a levar isso para o campo, já tem um pouco mais de 15 anos, mas é na fazenda dele, né? Parceiro de vocês aqui do GAAS, onde a gente procurou então, fazendo o tratamento de semente de soja, né, em área com problemas lá de doença radicular, ver que a severidade da doença ela era reduzida quando eu tinha compatibilidade do tratamento químico de semente que ele fazia na fazenda, o padrão, junto com um biológico que era um tricoderma, no caso aqui um rasiano. Então os testes iniciais eles eram bem simples, né? Compatibilidade, dosagem, quanto aplicar, e o resultado ele sempre foi assim, bastante claro para a gente em termos de relação custo-benefício. Então, respeitando também as limitações que um bioagente tem de necessidade de ter temperatura favorável para ele funcionar, necessidade dele ter o teor correto de umidade no solo para ele proliferar e colonizar e proteger a semente e a raiz da planta, isso aqui vai bem, né? Já é um padrão de produtividade que a gente já superou há muito tempo, né? 58 sacas aqui por hectare, mas vocês vejam que onde eu tenho muitas vezes melhor controle de doenças, eu tenho então um rendimento melhor em produtividade, uma relação custo-benefício que nos interessa bastante. Então é o que a gente fazia aí uns 15, 17 anos atrás já, de várias formas em regiões representativas, área de produtor, que sempre são parceiros nossos, os consultores também. E aqui um outro exemplo bacana de mostrar lá numa área irrigada de feijão em cristalina, onde a testemunha não protegida, onde só se fazia o tratamento químico da semente, vocês vejam que no estágio mais avançado da cultura, ela não fecha a fileira, ela sempre tem o porte mais raquítico, porque o sistema reticular ele foi comprometido, onde então, quando a gente tem uma interação e tudo funciona corretamente, de tratamento padrão da fazenda com a parte biológica, que foi uma novidade naquela época, hoje não é mais uma novidade, né? Porque a gente sabe que isso aqui já é bem conhecido em várias regiões, ainda que seja ainda também algo que precisa ser bem estabelecido em outras áreas. Então a gente foi um pouco mais além, né? Porque a gente não está pensando em somente tratamento biológico, eu estou pensando em manejo integrado de doenças, onde a gente vai compor um sistema de produção com várias práticas que cada uma oferece aí as suas vantagens, e por que não interagir, né? Já que a palha é tão importante e o biológico pode ser tão importante, e o que se eu fizer uso dos dois? Isso aqui foi bem interessante, porque foi um trabalho conduzido em Jataí, na Fazenda Rio Claro, trabalho da Cláudia, de mestrado, que o colega anterior já falou dela, né, com colegas professores da UFJ. Então a gente procurou entender, e se eu colocar junto um biológico competitivo, bom para a gente, junto com a palha da braquiária, que ainda é a principal planta de cobertura que a gente tem estudado. Então estudo de doses, estudo de época de aplicação, o que nos interessava naquela época, e a gente conseguiu ver, entre outros resultados, que eu consigo favorecer a proliferação do meu bioagente quando eu tenho um ambiente mais favorável para ele, fornecido pela gramínea que está crescendo naquela área, que mantém o solo sombreado, que mantém ele úmido mais tempo e que pode também favorecer o crescimento junto do sistema radicular dela. Então, o que acontece? Quando eu tenho numa única ou em duas aplicações, o dobro de escleróides parasitados pelo tricoderma, aqui, esse fungo verde que está crescendo aqui, em comparação com o caso onde eu só tenho uma palha da braquiária, que por si só, então, já é uma grande vantagem para a gente. Ok? Então, eu acho que foi o primeiro trabalho produzido no Cerrado, mostrando que controle biológico funciona no campo, em áreas de Cerrado, no Brasil, e que a gente pode melhorar os níveis de controle se a gente fornece um ambiente favorável para esse agente, para esse bioagente, ele proliferar.
E outros casos a gente pode citar para vocês, pensando que a lógica disso aqui funcionar, seja no controle biológico por conservação ou por aumentação, eu preciso formar um ambiente. Então, respeito à porosidade do solo, respeito ao crescimento, aporte de matéria orgânica, a formação da palha. Isso aqui faz todo sentido, porque, caso contrário, se eu aplicar qualquer biagente no pó em setembro, antes de começar a chover, ou aplicar sob fio extremo, né, numa chapada de altitude mais elevada, no meio de julho, ele cresce muito lentamente ou ele vai definhando no solo bem antes da gente fazer, então, de ter qualquer defeito que a gente possa observar. Tá? Esse aqui é o trabalho da Priscila, que está presente com a gente, mostrando uma outra forma, que é você aplicar um biológico no momento correto. O controle biológico tem que sempre ser preventivo. Então, aplicando um tricoderma no estágio V3 ou V4 do feijão, ou da soja também, ele pode desinfestar o solo, matando boa parte daquele banco de escleróides que está lá presente, reduz a pressão de doença, tem menos ascósporas voando no ar depois que podem infectar as flores. Isso aqui, então, reduz bastante, porque o químico, então, tem a vida dele facilitada, reduz bastante a severidade da doença, pode melhorar muito em termos de produtividade, e mesmo numa baixa severidade de doença, percebam vocês que ainda tem multiplicação do fungo. Ele é muito agressivo, ele multiplica muito fácil, mas, de qualquer forma, é muito melhor eu pensar na safra seguinte, onde eu tenho novos 32 escleróides por metro quadrado, do que quando eu tenho 160 de uma testemunha que não foi protegida. Então, nossa preocupação passa pela parte de desenvolvimento de produtos, de tecnologia de aplicação, de timing, de métodos, e depois que eu aplico, eu consigo rastrear isso aqui. Qual que é o final, né? Qual que é o fim de um bioagente que a gente aplica? Pensando, por exemplo, que eu tenho áreas que têm manchas de fertilidade, ou que têm manchas de textura, tem texturas diferentes, isso é a coisa mais comum que a gente vê, correto? Então, será que eu posso esperar que isso aqui funcione bem em todas as partes de um talhão que tem mais areia, ou que tem mais argila, que tem menos matéria orgânica? Quando a gente estuda e rastreia a aplicação do bioagente que a gente faz o uso dele, eu sempre vejo uma curva muito parecida, e a gente não viu isso só nesses 3 casos aqui. Tá? A gente já viu em outras situações também. Cada linha dessa aqui é uma cepa diferente que a gente estava estudando, e a gente observa que ela cresce no solo fazendo mais ou menos uma curva em forma de sino com viés para a esquerda. Então, o parasitismo de escleróides, de até 70% de morte de escleróides que a gente pode observar, ele acontece muito rapidamente, dentro de um espaço de tempo de 10 a 15 dias. Só que depois, você está colocando um ser exótico, no solo já tem uma biota. Ele decai depois, e depois de 30 dias, ele fica numa população muito parecida com essa linha de baixo aqui, que são os tricodermas nativos, que são endêmicos daquele solo também. Então, definitivamente, não vira um patrimônio do solo aquilo que eu estou aplicando. Eu preciso reaplicar, conforme demanda. E, por um lado, é até bom, porque eu não gostaria que um biológico ele causasse nenhum tipo de impacto ambiental. Então, a gente tem estudos aí da parte molecular também, mostrando que não afeta bactérias que fixam nitrogênio, não afeta, como fala, fungos formadores de micorriza. Isso aqui é o que a gente consegue na forma de controle biológico por inundação. Tá? Voltando para o ambiente aqui do sudoeste, em Jataí, quando a gente faz manejo de palha, quando vai preparar, por exemplo, uma braquiária rusiziensis antes de dessecar, é também parte lá da dissertação da Cláudia, e observa o que está acontecendo no solo, a gente vê muita coisa interessante, inclusive isso aqui, escleróide germinando, produzindo apotécio no meio de uma gramínea, planta não hospedeira, mas que está formando um ambiente e vai fazer com que parte desse banco se esgote naturalmente, é como se fosse uma armadilha. Tá? E além disso, o escleróide, quando ele germina, vocês vejam aqui que ele não sai de um furinho, ele sai de uma rachadura, que é então a porta de saída do apotécio que vai ser formado aqui, e ao mesmo tempo isso aqui é uma porta de entrada para os competidores que são parasitas nativos do solo, mesmo que a gente não esteja aplicando nada. Então, o que a gente observa? É uma proliferação absurda também de bioagentes nativos. A gente costuma, inclusive, associar coisa ruim, né? Aspergilos, penicílios, riscos, né? Produtores de toxina, que podem deteriorar a semente em condições de armazenamento. Muita bactéria nativa no solo do cerrado que coloniza e pode matar os escleróides. E dessa forma a gente tem, então, um dos exemplos de controle biológico por conservação. Eu não estou aplicando nada aqui.
Estou fazendo, então, uso da biota do solo, que quando você está dessecando uma gramínea para fazer palha, é um aporte de matéria orgânica que pode ser de até 12 toneladas por hectare. Então, isso aqui funciona como alimento, funciona como combustível para os nossos bioagentes nativos, e é o que vocês veem, né, na prática quando fazem o sistema plantio direto. Redução de doenças importantes, como o mofo branco, simplesmente porque você está melhorando a vida no solo. Tá? Então, os exemplos eles podem ser muitos. Muitas combinações possíveis de plantas de cobertura. Isso aqui é um caso que a gente gosta bastante de estudar, porque é uma área lá dentro da Embrapa de integração lavoura-pecuária, e não é bem um experimento com blocos ao acaso, como a gente conduz muitas vezes. São talhões, né? A semelhança de uma fazenda comercial. Essa aqui é parte da nossa fazenda Capivara, onde fica a nossa sede. Então, é um sistema onde tem arroz de terras altas, consórcio de milho com braquiária, capim, entra depois, desseca o capim, depois de 2, 3 anos, entra com soja, entra com feijão. E, além do monitoramento que a gente já fazia anteriormente, algo que nos chamou a atenção, já era uma coisa interessante de se estudar. E nos chamou mais atenção na época que isso aqui foi muito divulgado, que é o fato que a braquiária é uma hospedeira do Platylenchus braquiurus. Então, assusta muita gente quando você vê um inimigo das plantas nossas aí de soja, de milho, que pode ser multiplicado por a nossa planta de cobertura preferida, entre aspas. Só que, olha só, essa área aqui, hoje, ela está há 22 anos cultivada com integração lavoura-pecuária. Ela já mudou um pouco para ceder espaço para outros ensaios. Mas a gente nunca viu nenhum tipo de reboleira por fungo ou por nematóide lá. Então, a gente vai atrás de saber o que está acontecendo ali. Tá? O Daniel explicou para vocês agora o que é um solo conducivo, um solo supressivo. Então, um solo degradado, né? Uma pastagem degradada, é o solo onde os escleróides podem germinar profusamente, enquanto um solo de mata que você coloca para incubar os escleróides lá, eles não conseguem germinar. E aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas os escleróides estão aqui na superfície sem nenhum tipo de parasitismo. Eles estão ali, dormentes, não germina, mas é uma situação muito parecida com a alelopatia também. Então, se não tem ninguém parasitando, tem alguma coisa volátil sendo liberada no solo e que está fazendo com que a gente tenha, então, uma supressão a essa doença. Tá? E vocês observem isso aqui, ok? Quando faz, então, manutenção da área com capim no campo, né? 2, 3 anos consecutivos, vendo que o solo ele vai consecutivamente, ele vai paulatinamente se tornando supressivo à germinação dos escleróides. Então, o que está acontecendo exatamente aqui? Então, isso aqui foi também tese da Priscila, que está hoje aqui no laboratório Agrobiotech aqui em Rio Verde, onde a gente procurou, então, começar a entender melhor o que está acontecendo em termos de microbioma. E a gente consegue, então, formar grupos, né? O que um gráfico desse está mostrando é o agrupamento que a gente observa de áreas de mata, mostrando que esse microbioma aqui da mata é totalmente diferente da área de integração lavoura-pecuária, onde a gente observa que os fungos, eles respondem, você vê um agrupamento que vai se dispersando ao longo do tempo, conforme você vai rotacionando. E depois de 2, 3 anos, está aqui BRAC 2 e BRAC 3, essa biota no solo fúngica, ela é muito diferente de quando você está fazendo a rotação somente com culturas anuais. Tá? Então, a gente não chegou nos nomes ainda disso aqui, mas observamos que bactéria não responde à rotação de cultura nessa área nossa. Ela responde muito bem à umidade do solo quando você tem ou um pivô que é mantido também rotacionado com integração, diferente aqui da parte de sequeiro, onde, ou é ao contrário, né? O sequeiro em azul. Então, talvez elas sejam mais resilientes a várias mudanças no solo, mas de qualquer forma elas não respondem exatamente aqui à rotação de culturas. Então, no terceiro caso, indo já para a conclusão nossa aqui, a gente tem que entender melhor opções novas de planta de cobertura, como melhorar os níveis de controle que a gente já tem e, por exemplo, por que não um mix? Né? Esse aqui é um mix de milheto, crotalária, nabo forrageiro e trigo mourisco, conduzido também no ensaio com parceiros nossos, que são o grupo da ABC Feijão, né? Era o antigo GTEC, hoje é a Associação Brasileira de Consultores de Feijão, lá na Fazenda Sol do Hélio Dalbello, onde a gente fez um estudo de outras opções de planta de cobertura, onde eram comparadas com uma safrinha sem palha, sem planta de cobertura, e vocês vejam nessa foto do drone como que o feijão que está plantado aqui, ele já se desenvolveu de uma forma muito pior.
Tá? Esse projeto tinha o nome de Vida no Solo e foi concebido para a gente fazer então um estudo melhor do que como manejar melhor por controle biológico de conservação. Tá? Então envolvia várias etapas, muitas coletas de solo ao longo do ano, 3 safras por ano. A gente coletava plantas para analisar a severidade de doença de raiz em feijão, tá? Levava para a Embrapa para analisar e observava o seguinte: maior severidade, por exemplo, onde você tem o milheto, o mix de planta de cobertura, menor na aveia, tá? A média, próximo da média, que é a linha vermelha aqui no caso da braquiária, e mesmo o pousio. Não tem tanta doença, mas também não produz direito. Vocês viram que a planta produz menos. Tá? Então, nós temos a intenção de entender melhor o que as plantas de cobertura hospedam, entender melhor o que elas estão conduzindo ali na forma de controle biológico, conservação. Vejam vocês que bacilos, que é um bioagente muito importante para a gente, para controle de fungo, de nematóide, nativos daquele solo, eles cresciam melhor nas raízes de braquiária, aveia e também do mix de planta de cobertura. Então, eu posso entender o solo de várias formas diferentes, inclusive como uma própria biofábrica. Né? Eu posso ter plantas de cobertura que recrutam bioagentes, e é o trabalho também que o colega anterior mostrou, lá do Rodrigo Mendes, mostrando isso aqui em condições de ambiente controlado, né? De vaso. Agora, quando a gente passa por aquela análise metagenômica, extrai DNA e leva para um laboratório para sequenciar, a gente consegue entender melhor do que está acontecendo ali, porque além da proliferação de algumas coisas bem conhecidas nossas, eu vejo que Coniotherium, que é um bioagente muito específico de escleróides, ele pode proliferar nesse tipo de ambiente aqui, mais em algumas plantas de cobertura do que em outras. Os fungos formadores de micorriza, né, que são tão badalados e, para a nossa realidade, difíceis da gente medir, aqui a gente está avaliando cópias de DNA, né, nessa análise molecular. Quem leva a vantagem aqui? A aveia branca braquiária e o mix de plantas de cobertura, ao contrário de outras plantas que não conseguem fazer com que se multipliquem eles aqui. A gente consegue identificar que as plantas de cobertura, elas conseguem multiplicar, inclusive algumas espécies, consegue acontecer algum tipo de especialização das plantas de cobertura. Tem muita semelhança com o que colegas anteriores falaram. A gente vê também esse tipo de basidiomiceto crescendo e ele coloniza muito bem matéria orgânica morta, que ocupa o solo e pode nos ajudar a controlar doenças. Existe um universo muito grande de bacilos, de pseudomonas fluorescentes a ser explorado também. Então, a vida no solo está aqui, né, para a gente conseguir explorá-la com métodos diferenciados aí de pesquisa e colocar isso a nosso favor. Ok? Então, obrigado, Ricardo. Obrigado. Obrigada a você.